Eu começo geralmente um tratamento de um paciente desmistificando, quebrando alguns paradigmas sobre alimentação, sobre comida. E um dos temas que eu falo muito é sobre expressões que são atribuídas ao alimento. Quando o paciente me procura pela primeira vez na clínica, no consultório, eu sempre gosto de fazer uma apresentação de quem sou eu, e o porquê que eu estudei nutrição, para que essa pessoa entenda como é que vai ser o tratamento, como é que vai ser conduzido esse tratamento. Então, eu fui estudar 23 anos atrás nutrição, há mais de 23 anos atrás, porque eu sou apaixonada pelo alimento, eu sou apaixonada pela alimentação, eu sou apaixonada pelo que a comida nos traz, né? Não só pela funcionalidade dela, não só pelo nutriente, pela parte nutricional, mas por todo o contexto social que ela nos traz, pela história que a gente pode entender muito de uma pessoa quando a gente pergunta como é a alimentação dela. Então eu sou simplesmente apaixonada por isso. Foi isso que me levou a ser nutricionista. E como nutricionista eu tenho uma missão. A minha missão é fazer com que as pessoas tenham uma boa relação com a alimentação. As pessoas não temam a comida, não temam alimento nenhum. Elas entendam o quanto o alimento pode produzir benefícios e não causar o mal. O que na verdade existe é um contexto e não um alimento vilão e não um alimento milagroso. Essa é a minha missão como nutricionista, melhorar a relação das pessoas, melhorar a relação do meu paciente com a alimentação, com a comida. Por isso que esse tema, quando eu sou questionada sobre o dia do lixo, eu gosto muito de conversar. Eu começo geralmente um tratamento de um paciente desmistificando, quebrando alguns paradigmas sobre alimentação, sobre comida. E um dos temas que eu falo muito é sobre expressões que são atribuídas ao alimento. Expressões como essa, como lixo ou gordices, né, de uma maneira bem pejorativa, tranqueira, porcaria. Então, eu começo por aí. Começo levando o paciente a pensar e como a gente pode usar outras expressões, né? O porquê que a gente pode usar essas outras expressões, explicando o que é realmente esse alimento que falam de uma maneira tão pejorativa. Podemos tratar, por exemplo, esses alimentos como alimentos sem pretensão nutricional, sem pretensão de ter qualidade nutricional. Alimentos, preparações mais emotivas, mais emocionais, sem tanto nutrientes, enfim. É dessa maneira que o paciente começa a ter uma boa relação com a alimentação. Começa a entender que esses alimentos podem fazer parte da rotina alimentar deles, desde que programado, desde que organizado. Porque a alimentação saudável não se diz respeito a um alimento, não se diz respeito a uma preparação, se diz respeito ao contexto inteiro. Quando a pessoa consegue entender que, na verdade, a alimentação dela saudável vai ser quando ela conseguir ter uma base alimentar, ou seja, a maior quantidade de alimentos que ela consome, que ela põe dentro do corpo dela, é baseado em alimentos que forneçam nutrientes, né? Então, alimentos bem nutritivos, como frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, uma boa hidratação. Essa é uma alimentação saudável. Então, se a gente tem uma base, né, faz parte da nossa rotina alimentar, diariamente, semanalmente, inclusive aos finais de semana também, esse alimento, essa preparação com menor pretensão de fornecer nutriente, essa alimentação, essa preparação mais emocional, mais social, podemos dizer assim, ela pode fazer parte. Porque a alimentação saudável ela diz muito mais respeito à quantidade e frequência que esse alimento aparece na sua vida.
tendo uma base alimentar saudável e essa preparação, esse alimento não tão nutritivo, ela pode aparecer numa quantidade menor, numa intensidade menor e ainda assim a sua alimentação ser saudável. Então tira esse contexto de dia do lixo, tira esse contexto de alimento tranqueira ou alimento porcaria. Não pense assim. Eu costumo sempre falar para o meu paciente, é injusto a gente chamar um alimento de lixo, de tranqueira, de porcaria, quando se tem tanta gente passando fome. Na verdade, é um contexto. Se você tem uma alimentação, um contexto alimentar saudável, esses outros tipos de preparação e alimento podem e devem fazer parte da sua vida, porque isso sim é atingir uma alimentação saudável. Isso sim é uma boa relação com a comida, isso sim é uma boa relação com o alimento. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que quanto mais a gente disseminar e falar bem do alimento, melhor vai ser a relação de todo mundo com a comida, tá bom? Obrigada!